mordeu o cão. Título deste episódio: Experiências de Pai e Filho 2. O drone. Toda a gente sabe que eu tenho alguma pancada por gadgets, não é? Maquinetas. César, também tens pancada por maquinetas. Ui, Falámos sou doido. Não gostas é de fio-fio-fio. Fio não gosto, mas maquinetas. Maquinetas sim, não é? E quanto mais improváveis, melhor. Mas acho piada maquinetas tecnológicas, sobretudo que sejam novas e invulgares. E aqui há tempos eu estive a testar um drone e adorei aquilo. Estamos a falar de um drone a sério, não é? Coisa para cortar couro e cabelo na casa dos milhares de euros. Dei umas voltinhas com um e com isso consegui irritar a comunidade de fãs de drones, que eu não fazia ideia que havia. Mas eles ficaram danados por um tipo como eu, sem experiência de drones, ter testado um. Eu li coisas extraordinárias em fóruns de fãs de drones, do género são pessoas como esta que dão mau nome aos drones. É pá, uma acusação grave. Portanto, tu não podes experimentar um drone. Não, eu não tinha percebido que é um tema delicado. Tens de ter o quê? Tens de ter breves de drone? Não, eu acho que nenhuma pessoa que faça programas de rádio e TV e que diga umas piadas tem o direito leviano de tocar num drone. Ok? Não pode ser. Porque um drone é uma coisa séria. E é sem dúvida, aliás, eu penso que está prestes a haver legislação sobre o uso destes drones para evitar quer que eles entrem em espaço aéreo e provoquem acidentes, quer para evitar que gente mal intencionada use drones para de repente invadir a privacidade de pessoas, porque podes levar aquilo até à janela de uma casa e ver pessoas nuas, se quiser. Mas tu não estavas mal intencionado, pois não? Eu sou uma pessoa bem intencionada. Nunca sabemos. Eu sou uma pessoa bem intencionada. Olha, há bem pouco tempo houve bronca num jogo de futebol por causa de um drone. Pois. O mundo vai acabar assim. Bom, mas pronto, daí até clamarem pela minha cabeça só porque eu experimentei um drone. Experimentei um drone uma vez na vida durante 10 minutos. Calma, rapaziada, calma. Bom, este fim de semana dei por mim a passear por uma loja de brinquedos com a família e eu tenho de confessar isto. Eu sou o chamado ingênuo das embalagens. Eu vejo uma embalagem apelativa de um produto numa loja e penso: isto é espetacular! Quero! Por isso, horrível, pá. as embalagens, há embalagens muito boas. E por isso é que uma vez, numa loja chinesa, comprei uns headphones que supostamente eram da marca Beats by Dre. E afinal a embalagem era lindíssima. Pois. Eu devia ter suspeitado Beats by Dre a 15 euros, mas pronto. A minha lógica de raciocínio foi a seguinte: na volta, este pessoal desta loja chinesa conseguiu um bom acordo especial com a Beats. Ou então eles vieram da fábrica com um defeitozinho e por isso estão aqui à venda a este preço. Eu sabia que não, mas eu reservava 1% de esperança de poder dizer daí a umas horas: é que incrível, comprei os Beats por 15 euros, acreditam nisto? Bom, cheguei a casa, tirei os headphones da embalagem e o som era cocó. O som era cocó e não eram Beats a sério. Que surpresa, 15 euros. Já agora o preço real é tipo 300 euros. Tá bom. 15 euros. Se calhar havia só uma letra que mudava, como os ténis na Praça de Espanha. Era Beats by Bray. By Bray, exato. Dr. Bray. Eu não teve nunca uns badidas. Sim. Mike. Bom, voltando ao que sucedeu este fim de semana, eu tinha adorado aquela minha experiência com um drone emprestado e desde essa altura que eu ando a pensar: eu adorava ter uma coisa daquelas. Mas depois eu penso o seguinte: o equilíbrio entre o preço que aquilo custa e a utilidade que lhe vou dar, algum desnível, não é? Mas pronto, estava nessa loja, vejo numa prateleira, numa caixa toda estilosa, drone com câmara HD super, hiper, plus, mega, super incrível. Uma coisa deste género. E o texto dizia qualquer coisa como: para iniciados e também profissionais. Preço, 150 euros. O drone que eu tinha experimentado há uns meses custava milhares de euros. O preço deste, 150 euros. A caixa emanava credibilidade e eu tinha consciência: nunca poderá ser tão bom como o que custa milhares de euros, mas 150 euros, apesar de tudo, não é 15 euros, não é? Para o que Por é. isso, para o que é. Deixa-me só perguntar: tu disseste a caixa emanava. E uma credibilidade. Emanava, desculpa lá. Eu adoro caixas que emanam. Sim. E que por emanam. isso, sim, é verdade, eu comprei aquilo. Eu já me estava a imaginar ter momentos de diversão com o meu filho, fazendo vídeos giros no nosso bairro. E, bom, a grande questão que se coloca é: então, e isso aconteceu? Fica a saber, já a seguir. Um separador. Isso é o Estamos aqui. suspense, sim. Bom, chegamos a casa com a caixa, abrimos a caixa, o drone estava incrivelmente bem preso. Houve nítido investimento no que toca a técnicas de embalagem. Vinha preso com umas argolas de plástico rijo, que nem cornos, que eram praticamente impossíveis de tirar e estavam muito justas no drone. Devo aqui confessar que eu parti uma tesoura de peixe a tentar. É melhor. É o que se deve usar. Eu acho que é o que se deve usar. E depois constatei que a única maneira de conseguir tirar aquilo era serrando as rijas argolas de plástico maciço com uma faca de serrilha.
com todo o cuidado para não danificar o aparelho. Pá, e eu suei Estragaste para um ser faqueiro delicado. de mais de 550 euros. Eu acho que a faca ficou gasta, pá, a faca ficou gasta, mas consegui partir esses aros de plástico e então delicadamente puxo o drone da caixa e é nesse ato delicado de extrair o aparelho que eu sinto algo estalar. Crack! Era só a câmara. Era só a câmara. A câmara HD ultra mega super câmara. No ato de extrair o aparelho da caixa, a pequena e delicada câmara ficou com uma racha a meio. E sublinho bem este ponto: o drone ainda não tinha voado. Não tinha nem voado nem aterrado. E a câmara já estava com uma racha. E eu pensei, pronto, coisas que acontecem. Não há de ser isso que vai impedir o drone de filmar. É só uma rachinha. Bom, eu gosto do teu incrível otimismo. Eu sou super otimista. Sejam quais forem os obstáculos que aparecem. Claro. Bom, eu estava super entusiasmado e levei a traquitana para o exterior, acompanhado pelo meu filho, que estava maravilhado. Eu emanava entusiasmo. O meu filho estava maravilhado com a segurança que eu demonstrava com aquele equipamento formidável, aquele avanço tecnológico de monta. Então, pouso aquilo no chão, consigo ligar, as hélices do drone arrancam e é espetacular. Ele ainda está pousado no chão, as hélices todas. E meu filho. E pronto. E eu nesse momento empurro lentamente no comando a alavanca de levantar voo. O que acontece? O drone levanta, automaticamente voa para a esquerda, aterra numa zona de mato alto. Eu deixo de o ver, ouço apenas as hélices a fazer aquilo que me parece ser o efeito de um cortador de relva, o que não é definitivamente uma das funções que se pede a um drone, caso tenham dúvidas. Aquilo não é para estar no chão a cortar relva, é para estar lá em cima no ar. Só que o meu estava no meio de mato, folhas a voar em várias direções. Eu tentei não perder o interesse do meu filho, por isso disse-lhe com o ar mais convicto que consegui: estás a ver, filho, está a cortar a relva, isto faz tudo. Isto. Fui tentar catar o drone no meio do mato, constatando que não sabia como parar as hélices e arriscando ficar sem dedos. Desliguei o comando, pus o comando em off e aquilo continuava no meio das folhas. A dada altura parou. E parou porquê? Parou não porque eu tenha conseguido parar. A natureza é que o parou. Porque havia tantas folhas enroladas à volta das hélices que os mecanismos encravaram todos. Seguem-se minutos a catar folhas compridas dos mecanismos. Está bem, mas espera. Mas esparguete enrolado à volta de um garfo. Mas imagens incríveis. Não. Isso foi depois. Depois peguei num cartãozinho SD que aquilo tinha dentro. E foste ver Fui então ao computador e dizia: não é compatível com este computador. Bom, segunda tentativa, pensei, tenho de afastar então o drone das ervas. Pus o bicho em andamento, respirei fundo, os olhos do meu filho postos em mim. É agora que vais pôr a voar, não é? E eu respondi: claro, e já estou a suar já. As hélices giram a toda a velocidade e o meu dedo treme a empurrar a alavanca de levantar voo. Tem de ser muito devagarinho. Então que o drone levanta e de imediato voa a toda a velocidade para o lado direito, bate com toda a força contra o muro, a câmara salta e desfaz em bocados e acabou. Acabou o drone. Vida curta, coitado. Acabou o drone. 150 euros também gastos. Eu podia ter feito o seguinte. Olha, vai trocar por uma camisa. Sabes o que é que eu podia ter feito? Eu podia ter pegado em 150 euros, não é? Punha-os numa lata, regava-os com gasolina e jogava-lhes um fósforo. Acreditem, tinha sido um espetáculo mais bonito do que aquilo. Sim. E o efeito final acaba por ser o mesmo: ficar sem 150 euros. Fala-nos da reação do teu filho perante esse relativo fracasso. Bom, eu tive que lhe dizer a verdade, não é? Disse-lhe: Pedro, vamos ter uma conversa muito séria. O drone morreu. O drone faleceu. O drone já não está internado? O drone foi para junto do avô. Não, ao pé do avô. Mesmo o avô lá em cima. Eu não quero isso. Não quero aqui. O meu pai mandou o drone outra vez cá. Eu não quero isso. Bom, a grande lição é a seguinte: versões de 150 euros de coisas que custam milhares de euros nunca serão tão boas como as coisas que custam milhares de euros, ok? Sim. Eu admito que aquele drone pudesse funcionar em determinadas condições que eu passo a dizer. Poderia funcionar num mundo feito de nuvens e algodão doce. Quando isso acontecer, quando houver casas feitas de marshmallows e pavimentos em gomas, aí este drone de 150 euros é um negócio do caraças. Maldito mundo com as suas ervas altas e as suas construções em cimento e pedra. Olha lá, então o Ferrari que eu comprei ontem por 620 euros que eu Não safas. Tem cuidado com isso. Não deixes com muita força aos pedais. Mas não é esse. 14 minutos para as 10. Aqui a tentar perceber qual é que foi. Não, esse era melhor. Não vi ainda, mas era melhor.